passando aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre o método Mackenzie. Mas enfim, o que consiste o tratamento com o método Mackenzie? De uma forma bem simples e resumida, e depois eu vou detalhar um pouquinho mais cada um desses pontos, a gente pode considerar que assim, o tratamento com o método Mackenzie ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa seria a avaliação desse paciente, a segunda etapa, a classificação deste paciente, a terceira etapa, o tratamento específico para aquele paciente e a quarta e última etapa, o processo de prevenção de futuras e novas crises que porventura surgirem. E agora eu vou detalhar cada uma dessas etapas, tá bom? Vamos lá, pessoal, falando um pouquinho sobre a avaliação. Normalmente eu considero que a avaliação é a fase mais importante do tratamento, mas assim, todas elas são muito importantes. E em relação à avaliação, eu costumo comparar ela muito à montagem do quebra-cabeça, porque todas as informações que os pacientes vão passando para a gente, e aí a gente associa essas informações, que seriam as peças desse quebra-cabeça, que a gente vai tentando montar, associada aos testes que nós fazemos, e nós colocamos a coluna para se movimentar em movimentos específicos ou posições específicas, e aí a gente vai começar a analisar quais são as respostas que o paciente vai ter quando a gente coloca ele para fazer determinados movimentos ou determinadas posições. E a partir disso a gente vai conseguir classificar esse paciente. E dentro do método Mackenzie, nós temos basicamente 4 classificações, que a gente chama de subgrupos, que seria subgrupo desarranjo, disfunção, postural e outros. E dentro desse subgrupo outros são mais 10 subclassificações. Então imagina só a quantidade de informações que são necessárias para a gente poder classificar esses pacientes. E o grande diferencial do método Mackenzie é assim, que se você é classificado dentro de um determinado grupo, o tratamento é específico para esse tipo de abordagem, para esse tipo de classificação. E se você for classificado em outro subgrupo, o tratamento é completamente diferente. E aí, a hora que eu for falar sobre o tratamento, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem qual é e como é complexo isso. Falando um pouquinho do tratamento, pessoal, assim, em média, são necessários 5 atendimentos para a gente passar por todas essas etapas que eu mencionei anteriormente. E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem um pouquinho como que funciona esse tratamento do método Mackenzie. Vou colocar para vocês 3 situações, olha que interessante. Se você tem dor para fazer um movimento para frente, que a gente chama de flexão, por exemplo, como amarrar um tênis, colocar uma sandália ou abaixar no chão, para o chão para pegar algum objeto, esse tipo de tratamento para corrigir essa disfunção, para corrigir esse desarranjo, essa dor nesse tipo de movimento, seria uma abordagem. Se você tem dor para voltar do movimento, vamos supor, você foi lá no chão, pegou um objeto e na hora que você vai retornar para a posição ereta, você tem dor. O tratamento é oposto, é completamente diferente. E se você tem dor tanto para ir em direção ao chão para pegar um objeto, quanto para voltar, a abordagem, o tratamento é outra abordagem ainda. Então, assim, olha quanta informação, quão complexo é o trabalho para você corrigir esse problema dependendo das situações em que os sintomas aparecem. Mais uma situação, olha que interessante, para mostrar para vocês que não é tão simples tratar uma dor lombar que aparentemente parece uma coisa muito simples, né? E aí, se você tem dor durante a metade, durante o movimento, o tratamento é de uma forma, e se você tiver dor no mesmo movimento, mas só lá no final do movimento, a hora que você chega no final da sua amplitude do movimento, o tratamento é completamente diferente. E se você tem dor só local, no meio das costas, a abordagem é de uma forma. Se você tem dor irradiada, que vai para a perna, para a coxa, até acima do joelho ou abaixo do joelho, o tratamento é também diferente. Então, olha quantas variáveis, quantas possibilidades de abordagem a gente tem dentro do método Mackenzie. Bom, pessoal, só com esses pequenos exemplos, isso é 2% do que a gente faz numa avaliação. Eu acho que deu para entender um pouquinho. Se ficou um pouco confuso, só entrar em contato que eu explico de uma forma que você possa realmente entender. E aí o que acontece? Muitos pacientes ficam aí tomando remédio, fazendo fisioterapia, 10, 20, 30, 40 sessões e não resolve. E se resolve, logo ali na frente volta a ter dor. Então, pessoal, se você se interessou, me procure, que eu posso te ajudar com certeza com o método Mackenzie.
Pessoal, a fase de prevenção, a gente costuma dizer que é a fase também extremamente importante, em que o paciente ele vai realizar aqueles movimentos específicos que ele aprendeu ao longo do tratamento e que aqueles movimentos resolveram o problema dele. Então vamos supor que você lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, você volte a ter algum desconforto lombar, começou a sentir aquela dorzinha, não chega necessariamente a ser uma crise, você já vai voltar a fazer aquele movimento específico para o seu caso. E aí o que acontece? Você não vai precisar mais tomar remédio, não vai precisar mais me procurar, não vai precisar ir ao médico, e aí você só vai procurar o profissional se caso aquele movimento não esteja mais resolvendo. Aí sim você vai nos procurar para uma reavaliação, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.